Irmãos, esse texto fala sobre lavar os pés. Mas por quê? Por que Jesus lava os pés dos seus discípulos, sendo que esse era o trabalho do escravo, do menor entre os irmãos, do menor de cada grupo? Jesus quer aqui trazer uma lição importantíssima aos seus discípulos e agora para nós. A palavra é atual e Jesus está ensinando aqueles que viriam a estabelecer a igreja, aqueles que viriam a levar os seus ensinamentos adiante, até chegar a nós. Jesus está ensinando os seus discípulos como ser humilde, servo, ser fiel, trabalhador ao Senhor. A palavra fala sobre servos bons e fiéis. E nós queremos ser esses servos bons e fiéis. Por isso precisamos pegar o que Jesus tem para nós aqui hoje e aplicar na nossa vida cristã, aplicar no nosso dia a dia. Jesus Cristo nos serviu, mas primeiro ele serviu a Deus. Servindo a Deus com fidelidade, cumprindo tudo o que Deus havia lhe preparado para que fosse cumprido, ele nos serve com a salvação. E é sobre isso que ele está falando aqui. É sobre isso que ele vem apresentar aos seus discípulos. Ele quer mostrar que o maior dentre todos viria a servi-los. Mas, lavando os pés, a gente precisa entender que na cultura judaica era comum que sempre ao receber uma visita fosse lhe mandado que o menor dos seus servos lavasse os seus pés e até mesmo as suas sandálias. Naquele tempo não existiam ruas asfaltadas como nós temos hoje, ou calçados fechados como nós temos hoje. Eram sandálias, era um terreno, estrada de terra mesmo, empoeirada, areia, e precisava que fosse lavado os pés. A lavagem dos pés também aparecia quando os sacerdotes chegavam diante do altar, eles lavavam seus pés como um sinal de purificação, de limpeza. Então Jesus usa desse ato, desse método para ensinar os seus discípulos e ensinar a nós. Acompanhando, desde o verso 1, a gente vai ver todos os ensinamentos de Jesus sobre as características de bons servos do Senhor. Como devemos servir a Deus da melhor forma, para Deus, por Deus e em Deus, através dos feitos de Jesus Cristo. Verso 1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina que um bom servo, ele deve amar. Jesus, o maior de todos os servos, a Bíblia trata ele como o servo sofredor. Por que Jesus sofreu? Porque ele amou os seus. Não amou de qualquer forma, ele amou até o fim. Jesus não fala só sobre amor, ele pratica o amor na sua caminhada aqui na terra. O servo, o bom servo, ele deve amar em primeiro lugar a Deus. Jesus amava o seu Pai, amava a Deus, a ponto de cumprir tudo o que lhe era preparado, inclusive o maior dos sofrimentos. Sofrimento esse que nenhum de nós poderíamos suportar. Merecíamos, mas não conseguiríamos suportar. Jesus, ele amou a Deus em primeiro lugar. Então nós, como bons servos dele, e estando nele, devemos amar a Deus em primeiro lugar. Mas a gente precisa levar em consideração e aprender que o amor bíblico não é esse amor que a gente está acostumado a falar, a ouvir. Não é o amor cantado, não é o amor dos poemas, não é esse amor sentimental, não é esse amor muito poético, muito belo, que nós temos visto por aí. O amor bíblico, ele tem a ver com obediência e prática. Mas aonde a palavra fala isso? Irmãos, vamos abrir em João 14, versículo 21. Um pouquinho para frente, João 14, 21. Diz assim: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Vejam, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus recebeu do Pai uma missão, e por amor ele cumpriu. Nisso ele mostra o seu amor pelo Pai. Nós recebemos de Deus a palavra, nós recebemos de Deus mandamentos, orientações, ensinamentos para a nossa vida. E nós, praticando tudo isso, guardando nas nossas vidas e pondo em prática, a gente demonstra o nosso amor por Deus. É muito comum para nós seres humanos amarmos a nós mesmos, amarmos coisas que nós podemos ver, que nós podemos pegar, né? Amamos a nós, a nossa família, os nossos bens, o nosso trabalho. É muito fácil para um pai amar mais o seu filho do que amar a Deus. Um marido amar talvez mais a sua esposa do que a Deus, ou a esposa amar mais o marido do que a Deus. Amamos tantas coisas, amamos de forma tão intensa que muitas vezes nem lembramos de Deus. Mas a palavra nos ensina que se queremos ser servos de Deus, devemos amar o nosso Senhor. Devemos, como amar também sem conhecer o nosso Senhor? É necessário. O servo conhecia o seu Senhor. Jesus, o maior dos servos, conhecia o Pai. Ele conhecia. Ele gastava tempo. Ele tinha a palavra do Senhor, a palavra dele mesmo, guardada na sua memória, né? Ele era judeu, ele cresceu como um judeu. Ele se aplicou ao conhecimento das Escrituras. Ele se aplicou ao conhecimento daquilo que ele mesmo havia feito na eternidade. Ele se aplicou a longos períodos de oração com Deus. Se Jesus fez isso, não é porque ele precisava, é porque ele queria ensinar para nós. Conheçam a Deus, sejam íntimos de Deus, para que vocês possam obedecê-lo, para que vocês possam cumprir aquilo que ele deixou para vocês. E assim, vocês demonstrarão seu amor por Deus. É muito comum para nós deixarmos de lado o conhecimento da palavra, deixarmos de lado os momentos de intimidade com Deus no nosso quarto secreto, para trocarmos por coisas desse mundo. E nisso a gente demonstra que o nosso amor ele não está onde deveria. Ele não está 100% onde deveria. A nossa obediência não está totalmente à palavra, está muito mais às nossas vontades. E aí a gente revela o nosso amor fraco por Deus. A nossa servidão muitas vezes fraca por Deus, né? Nós somos servos muitas vezes distantes do nosso Senhor. Mas Jesus mostra na prática as características de um servo. E um servo não ama somente a Deus. Se amamos a Deus, mostramos isso amando o próximo. Um bom servo, ele deve amar ao próximo. Vejam, Jesus se despiu das suas vestes de cima. Jesus se colocou no lugar de um servo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus demonstrou o seu amor por eles. Jesus amou os seus que estavam no mundo e os amou até o fim. A todos aqueles que Deus deu a Cristo como filhos, para que Ele os salvasse, Ele os salvou. Ele os vai salvar ainda. Ele nos salva. Ele sabia que seria duro ir para a cruz, sofrer, mas por esse amor, Ele foi. Ele foi um bom servo. E a gente vai ver mais para frente que essa servidão que Jesus está mostrando aqui para os seus discípulos e para nós, é só uma expressão do que viria a acontecer na cruz. Esse momento de lavar os pés dos seus discípulos é só um apontamento para aquilo que ele faria mais tarde, lá na cruz, né? E Jesus demonstra na prática o amor ao próximo. Então nós, como bons servos de Cristo, pois estamos nele hoje, devemos amar ao próximo. Devemos devotar o nosso amor ao nosso irmão. Isso é algo talvez dificílimo para nós, porque a palavra não fala só para amarmos aqueles que nos amam, aqueles que nos abençoam. A palavra fala para nós amarmos aqueles que nos ferem, que nos magoam, que são nossos inimigos, né? Isso é muito difícil para nós.
como humanos, muito difícil para nós como pessoas que precisam perdoar para demonstrar esse amor. Esquecer as ofensas, deixar para trás tudo aquilo que nos magoou um dia e demonstrar o nosso amor ao próximo. Ajudar o nosso irmão, não somente os nossos irmãos aqui dentro, mas fora daqui. A gente demonstra o amor ao próximo evangelizando, levando a palavra de Deus até as pessoas. Os bons servos de Deus, os bons servos de Jesus Cristo, eles proclamam o nome do seu Senhor. Não existe bem maior que você possa fazer, eu e você, possamos fazer para uma pessoa do que levar o Evangelho até ela, do que levar as palavras de Cristo até as pessoas. Assim nós demonstramos o amor ao próximo. Vejam, Jesus sabia que Judas ia trair ele. Jesus aqui já sabia. Vejam, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Jesus já sabia, mas Jesus não deixou de lavar os pés de Judas. Jesus não, em momento algum, se irou, se levantou contra Judas. Ele amou aquele que mais o traiu, aquele que mais o decepcionou, aquele que foi o maior dos ofensores de Cristo. Jesus demonstra o seu amor por ele. Então, por que nós hoje não podemos deixar de lado o nosso orgulho, deixar de lado o nosso ego para perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que nos roubam, aqueles que nos caluniam? É algo que nós precisamos fazer. Não é um pedido de Cristo, é uma ordem de Cristo. É um ensinamento que ele demonstra na prática. Não é algo que ele simplesmente fala, façam. Ele vai e faz. Jesus nunca fez algo, nunca falou algo que ele não fizesse. Então, se a palavra dele nos orienta a amar aqueles que nos ofendem, nós amamos. Nós amamos o próximo, até mesmo aqueles que não são tão próximos assim, que estão lá fora, que precisam de ouvir a palavra. Muitas vezes nós pensamos que muitas pessoas não merecem, não são dignas de estarem dentro da casa do Senhor, no lugar santo, né? Mas nós não éramos também. Muitos aí fora estão vagando, caminhando em direção ao inferno. E o que nós temos feito como igreja do Senhor para que isso mude? Nós estamos amando eles também? Nós estamos servindo a Cristo, amando eles? Porque Cristo amou a Deus e demonstrou o seu amor nos servindo com a salvação. Nós amamos a Cristo e demonstramos esse amor obedecendo a sua palavra. E a sua palavra diz, vão e preguem, vão e anunciem. Preguem, perdoem, amem ao próximo, né? O amor de Cristo não é um amor fraco como o nosso, um amor que falha. O amor de Cristo é um amor completo, é um amor perfeito. A Bíblia diz, ele os amou até o fim. Ele não amou eles só antes da cruz. Ele os amou durante a cruz. Ele os amou depois. Ele nos ama, mesmo nós o ofendendo tanto, todos os dias. E ele demonstra esse amor por nós, nos abençoando diariamente. A bênção maior nós temos, que é a salvação. Mas recebemos dessa bênção, fruto desse amor, todos os dias na nossa vida. Sejam bênçãos espirituais, bênçãos materiais, no nosso corpo físico, na nossa vida. Nós estamos constantemente recebendo provas desse amor que Cristo tem por nós. E Ele quer que nós levemos esse amor ao mundo. Não esqueçam, Ele estava aqui ensinando aqueles que iam iniciar a igreja, que iam dar continuidade aos seus ensinos. E esses ensinos não pararam neles, eles vêm até nós. E nós, da mesma forma, temos que levar adiante esses ensinamentos, levar adiante essa palavra, né? O mundo, como o irmão falava agora há pouco, aqui no louvor, está turbulento. As pessoas estão ansiosas, estão necessitadas de uma palavra amiga, de um consolo, de um auxílio, de uma direção para a vida delas. E cabe aos bons servos de Cristo levar essa palavra, esse consolo, esse auxílio, direcionar essas pessoas a Cristo, que é a maior fonte de vida, de ajuda, de alegria, é a fonte da salvação. Assim nós demonstramos o nosso amor
para com o próximo, como Cristo demonstrou por nós. Mas, seguindo, versos 3 até o 5. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Jesus está dizendo que o bom servo, ele está mostrando para nós que o bom servo, ele é humilde. Cristo, o mais poderoso nome sobre a terra, Cristo, o Deus que deixou da sua glória e veio à terra, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele se ajoelha e lava os pés de homens pecadores para demonstrar sua humildade. Primeiro ele demonstra o seu amor, ele nos ensina que devemos amar. Agora, ele nos mostra como devemos ser humildes uns para com os outros. Todos os utensílios estavam ali presentes. Era a preparação, era a festa da Páscoa, tudo estava ali. A bacia estava ali, a toalha estava ali. Era comum que chegassem ali as pessoas naquele lugar e tivessem os seus pés lavados. Mas vejam, nenhum dos discípulos fez esse trabalho. Nenhum daqueles homens quis ocupar o lugar do menor entre eles. Muito pelo contrário. Lucas 22, a gente vê que eles estavam numa discussão. Uma discussão para saber qual seria o maior no reino dos céus. Uma discussão para saber qual deles seria o maior. Quando na verdade o maior já estava ali. Quando todos estavam em pé de igualdade. Cristo vem mostrar isso para eles. Vem colocar eles ombro a ombro. Nivelar. Mostrar para nós que não existem homens melhores. Não existem homens bons. Não existem homens mais capacitados. Existem homens, pecadores, que necessitam daquele que é maior de todos, Cristo. Homens que necessitam da sua graça, da sua salvação, do seu amor, do ser servido pela salvação que temos em Cristo. Aqueles homens foram orgulhosos. Eles não quiseram se colocar nesse lugar de servo ou do menor entre o grupo deles. Eles queriam saber quem seria o maior. Então Jesus vem dar essa lição para eles. Jesus pega dessa toalha, se ajoelha diante deles e começa a lavar os seus pés. Vejam, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, se humilhou diante de pessoas. A nossa natureza, a gente bem sabe, a gente ouve isso muito, ela é de pecado. O homem vem desde o Éden tentando ser maior do que Deus, tentando um ser maior do que o outro. Se nós pegarmos o livro de Gênesis, é uma sequência de homens que queriam ser grandes, que queriam ser maiores. A gente vê isso com Caim, a gente vê isso na Torre de Babel, a gente vê isso com vários homens relatados na palavra de Deus. Eles querem grandeza, eles querem ser os maiores, mas Cristo vem mostrar para nós que não existem homens maiores e menores. Nosso contexto atual, a gente vê líderes políticos, ou até mesmo líderes religiosos, se autoproclamando grandes homens, poderosos diante das nações. Mas eles não sabem que o único poderoso é o nosso Senhor. E esse que é o mais poderoso de todos, se humilha. A humildade, ela faz de nós pessoas submissas. A humildade, ela demonstra um coração disposto a aprender. Ela demonstra um coração quebrantado. Um coração ensinável. As pessoas têm dificuldade, nós todos temos dificuldade em aprender, quando é algo que contraria a nós, contraria a nossa natureza, os nossos conceitos, muitas vezes formados e firmados lá no mundo. Quando nós viemos para a igreja, a maior dificuldade que nós temos é largar alguns conceitos que estão somente na nossa mente, na nossa cabeça, porque nós achamos que eles eram o certo. Passamos muito tempo achando que isso era certo.
Mas Cristo nos mostra e nos lava. E a gente pode ver, o quão errado nós estávamos, o quão errado nós éramos ao achar que éramos grandes, ao achar que éramos fortes, ao achar que éramos poderosos em alguma coisa, né? O Senhor nos mostra que a submissão é exatamente o contrário do que temos dentro de nós. A submissão, ela é totalmente o oposto daquilo que a gente tem por natureza. Deus disse a Adão, só não coma dessa árvore. Você tem um jardim inteiro para você desfrutar. E o que ele faz? Ele só desobedece a única ordem que Deus dá para ele naquele momento. A submissão. Ele queria ser como Deus, ele queria ter o conhecimento do bem e do mal. Ele queria ser grande como o Senhor. Então, ele não se fez submisso à palavra que Deus deu. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente não é submisso à palavra do nosso Senhor. Como bons servos, Jesus nos mostra que devemos ser, em primeiro lugar, submissos a Ele. E como Ele foi submisso a Deus. Jesus tinha poder para não precisar ir para a cruz, mas Ele sabia que era o que era preciso, e Ele foi. Seguindo, nós vemos que Jesus ele tira a veste de cima e cinge-se com a toalha. Isso está representando, esse ato de Cristo está representando o seu deixar da sua glória, o deixar da sua majestade lá no céu e vir à terra para servir a Deus e nos servir. Aqui, esse texto é cheio de representações. Jesus está representando o que ele viria fazer na cruz. Ele está representando o que ele já havia feito ao vir à terra. Isaías trata de Cristo como nosso servo sofredor, porque ele nos serviu na cruz. E nós, estando nele, estamos a serviço dele. Estamos a serviço do nosso Deus e a serviço do próprio Cristo. Em relação à humildade, nós vemos muito no meio gospel, cantores, pregadores, que têm ficado muito famosos. Mas muito do que eles têm feito não é por ser servos do nosso Deus. É por ser servos deles mesmos. É por dinheiro, é por fama, é por ser alguém. Como nós vemos lá em Babel, mais uma vez eu cito, eles querem tornar o seu nome célebre. Eles querem se definir, eles querem se exaltar. É isso que muitos têm feito. E eu digo, irmãos, não só cantores, pregadores, mas qualquer profissão que você tenha, que nós tenhamos, que seja para a glória de Deus, que não seja simplesmente para a nossa glória, para a nossa grandeza, não seja simplesmente para o nosso ganho. Se nós somos médicos, sejamos os melhores. Se nós somos pedreiros, sejamos os melhores. Se nós somos advogados, carpinteiros, seja lá o que for. Que sejamos os melhores, porque servimos a Deus. E queremos, através do nosso trabalho, engrandecer e glorificar o nome do nosso Senhor. Queremos, através das nossas atividades lá fora da igreja, mostrar que nós somos servos de Deus, levar a palavra do Senhor. Que não seja somente pelo ganho, pelo status, pela fama. O texto segue, versos 6 ao 10. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça. Até aqui. Pedro não aceitava o que Cristo estava fazendo. Para ele aquilo era um absurdo, o mestre lavando os pés deles. Mas é que Pedro ainda não tinha entendido. Pedro ainda não tinha noção do que Cristo estava querendo mostrar para eles. Pedro não via aquilo como uma representação do serviço de Cristo na cruz por nós. Cristo achava que aquilo era algo do momento, alguma coisa que Jesus queria passar para eles, mas não com a compreensão total de que o maior serviço de Cristo por ele e por nós seria a cruz, e que ele queria estar mostrando para eles o que logo viria a acontecer. Por muitas vezes Cristo falou que deveria partir,
Por muitas vezes Cristo falou que deveria ser morto, crucificado, mas eles não compreendiam isso. Eles estavam tão presos àquela ideia de um líder político e religioso, que eles não conseguiam ver a Cristo como alguém que ia se entregar aos romanos, aos líderes judeus. Eles tinham aquela ideia ainda na mente deles de que Cristo seria o Messias poderoso, líder, general, não um servo submisso, sofredor. Então Pedro não aceita isso. Pedro entende que isso seria um absurdo. Então Cristo vem dizer para ele: se você não for lavado, você não vai ter parte comigo. O que Jesus está querendo mostrar com isso? Que o bom servo, antes de tudo, ele precisa ser lavado pelo seu Senhor. O bom servo de Cristo precisa, antes de tudo, ser lavado por Cristo. Lavado pelo seu sangue precioso que verteu na cruz. Lavado, purificado, santificado, para poder servi-lo da melhor maneira possível, né? Pedro não aceitou, mas ele não havia compreendido. Estava querendo fazer o que Cristo estava querendo fazer com este ato. Eu chamo a atenção, nós temos compreendido o que Cristo tem feito por nós? Nós temos compreendido qual o chamado de Cristo para a nossa vida? Nós temos compreendido que Cristo nos chama dia após dia para servi-lo. Fomos chamados um dia para a salvação. Agora somos chamados para servir a Ele, mas servir verdadeiramente, de todo o coração, não por partes. Não servindo um pouquinho a mim e um pouquinho a Cristo. Não servindo um pouquinho ao mundo e um pouquinho a Cristo. Não existem formas de servir a dois senhores. Cristo precisa ser servido integralmente por nós. A nossa vida deve estar totalmente no altar do Senhor, totalmente entregue ao Cristo, ao nosso servo sofredor, ao servo de Deus, que por amor serve a nós, por misericórdia serve a nós. É muito falado, nós não merecemos, mas isso tem feito sentido na nossa vida. Eu levo isso todos os dias na minha mente, eu acordo pensando nisso. Cristo serviu a mim, mas eu não merecia isso. Como esses homens não mereciam que seus pés fossem lavados. Esses homens não mereciam nada de Cristo. Eles eram orgulhosos. Eles deveriam estar lavando os pés de Cristo. Não é assim com nós? Nós temos que servir. Mas Cristo, mesmo sendo o maior dentre todos, Ele nos serve com a salvação. Por amor a Deus, por amor a nós, por amor à Sua palavra, por amor a tudo que Deus definiu que deveria ser feito. Seguindo, irmãos, nós vemos que Jesus nos mostra que precisamos de uma santificação constante. Agora eu entro no significado maior que tem para nós esse ato de lavar os pés. Porque teriam várias formas de Cristo mostrar a humildade, o amor, de nos ensinar, mas Ele escolhe essa, porque essa representa a nossa vida cristã aqui. Cristo fala para Pedro: se você não for lavado por mim, não tem parte comigo. Então Pedro diz para Jesus: Senhor, então lava as mãos e a cabeça. O que Cristo responde para ele? Não, Pedro, quem já foi lavado, precisa só que tenha seus pés lavados agora. Irmãos, uma vez que nós somos salvos por Cristo, a salvação já é nossa. Isso nós bem sabemos. Mas andando pelas estradas empoeiradas, sujas, com as nossas sandálias, que representam a fragilidade humana, a fraqueza do homem, as estradas sujas e empoeiradas de areia que representam esse mundo, que representam o nosso pecado, a imundícia toda que tem aí fora, o pecado todo que habita os nossos corações, as armadilhas que o diabo prepara para que caiamos nesse pecado, a potência que ele dá às nossas tentações, todas são representadas aqui. Mas temos Cristo para lavar os nossos pés. Temos Cristo para nos lavar dessa sujeira que o pecado gera na nossa vida. A caminhada cristã, nós sabemos muito bem, ela não é fácil. Quem quer vida fácil com Cristo
está procurando no lugar errado. Nós sabemos muito bem que Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal. Mas Ele mesmo diz que nesse mundo nós teremos aflições. Então nesse mundo nós tropeçaremos, nós vamos sujar os nossos pés diariamente. Mas Cristo vem para nos lavar. Cristo vem para nos lavar e perdoar os nossos pecados. Para ir perdoando até o fim da nossa vida. Isso está falando sobre santificação, sobre purificação. A santificação não é um ato que acontece do dia para a noite, como um piscar de olhos, um estalar de dedos. Ela é um processo. Ela precisa ir acontecendo. E Cristo está falando, eu é quem lava os pés de vocês. E o que vocês precisam fazer? O que todos nós necessitamos fazer? A obra maior Cristo já fez. Agora nós precisamos juntos confessar. Primeiro reconhecer, né? Nós temos também a capacidade de camuflar pecados, de disfarçar pecados, de esconder pecados. Mas Cristo quer que nós reconheçamos esses pecados, para que nós tragamos Ele à vista do nosso Senhor, para que Ele possa tratar deles, para que Ele possa nos lavar, nos purificar. Irmãos, é muito importante nós termos pessoas, irmãos de confiança, para que nos auxiliem nessa caminhada, nesse ato de lavar os pés. A confissão, ela é o primeiro passo para o arrependimento e para o perdão. A confissão aos irmãos nos ajuda muitas vezes a enxergar coisas que nós não estamos vendo. Né? Aquela pessoa que ora com você, que ajuda você a enxergar a solução para o teu problema, que está intercedendo para que você não caia mais, que está ali, sendo o teu ombro amigo, o teu suporte, o teu auxílio. Né? Jesus quer fazer isso e Ele usa de pessoas para nos ajudar a sermos lavados, ou termos os nossos pés lavados, né? A termos esse perdão diário. Lembrem, as estradas, as sandálias, todas representam a fragilidade do ser humano. E falando em fragilidade, nós sabemos que nós somos muito fracos, nós reconhecemos que somos muito fracos. Por isso que Deus estabelece a união entre os irmãos, estabelece esse corpo chamado igreja, para que juntos nós fortaleçamos uns aos outros, para que juntos nós tenhamos esse auxílio, para que sejamos lavados diariamente, purificados. Os sacerdotes usavam da água, do ato de purificação para muitas coisas, né? Com água, com ramos, com todos os utensílios. Eles estavam constantemente se purificando, purificando os membros do povo de Deus. Nós precisamos de purificação constante. Purificação, purificação. A palavra de Deus diz que os impuros não podem entrar no reino dos céus. Mas como seremos purificados? Somente por Cristo. Ele fala a Pedro: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca lavará os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo. Irmãos, eu não sei se há alguém aqui que ainda não foi lavado por Cristo. Mas se você não foi, não deixe isso para amanhã. Não deixe isso para depois. Queira ser lavado por Cristo, porque é esse lavar que vai fazer toda a diferença na tua vida, como fez na minha vida, como faz na vida de muitos dos irmãos. Mas se você já tem o sangue de Cristo sobre a tua vida, lavando você desse pecado, das manchas que o pecado traz, deixe Ele lavar os teus pés. Pedro não quis ser lavado a princípio, mas então Jesus diz a ele: se você não for lavado, você não tem parte comigo. Não devemos resistir ao agir de Cristo na nossa vida. Não lutemos contra o agir de Cristo na nossa vida, porque é a vontade dEle que vai prevalecer. É o agir dEle, do Espírito Santo, que vai prevalecer nas nossas vidas, que vai fazer esse ato de lavar os nossos pés diariamente. E a única certeza que nós temos é que enquanto a morte não nos leva para junto de Cristo, nós iremos pecar. E pecando, nós precisamos do perdão. E recebemos o perdão nessa instrução. O bom servo,
O servo que está realmente preocupado em servir de boa forma o seu Senhor, servir de todo o coração, com integridade, ele precisa estar limpo. Ele precisa estar limpo diariamente, sendo lavado por Cristo. E Cristo não nos deixou sozinhos para essas tarefas. Ele levanta a igreja. Ele estabelece esse corpo, que é um servindo ao outro. O servo não é só o pessoal do louvor, o pastor, o diácono, o presbítero. O servo somos todos nós. Todos os irmãos são servos. Todos os irmãos servem a Deus e uns aos outros. É assim que o corpo de Cristo funciona bem. É assim que a igreja cresce. É assim que a igreja avança e tira do inferno aqueles que estão caminhando para lá. É assim que a igreja serve verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus. Seguindo, então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus estava momentos antes de partir para sua prisão, para ser capturado, para ser levado, açoitado, receber toda a sua punição. E mesmo assim, sabendo de todo esse sofrimento que ele ia passar, ele permaneceu firme e cumprindo com o serviço que Deus havia separado ele para fazer. Se queremos ser bons servos, devemos estar firmes, como nosso Senhor foi firme. Devemos estar cientes de que a caminhada vai ser dura, mas ela vai ser recompensada no final. É muito comum nós vemos jovens abandonando a fé, jovens sendo encantados e seduzidos pelas atrações que o mundo traz. Mas isso não acontece só com jovens. Pessoas de todas as idades, pessoas de todas as posições. Então devemos estar firmes. Jesus sabia que Judas já tinha saído para traí-lo. Ele sabia o que viria pela frente. E ele vem dar suas últimas lições, seus últimos ensinamentos aqui. E o mais precioso deles é esse. Ele nos serviu na cruz. Ele nos serviu entregando a sua vida por nós. Ele pagou o que nós não teríamos capacidade de pagar. E por isso, nós o servimos. Essa deve ser a nossa motivação diária para servir a Cristo. O nosso empenho, a nossa dedicação. Porque Ele nos amou, Ele mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, Príncipe da Paz, Ele foi humilde. Ele se fez humilde. Ele se fez submisso. Ele se fez o nosso servo. E é por isso que nós temos a salvação hoje. E é por isso que servimos ao nosso Deus. E eu concluo aqui. Irmãos, não deixamos de servir a Cristo. Não sejamos simplesmente assistidores de culto, participantes de uma igreja, membros de um hall. Sejamos verdadeiramente servos, trabalhadores na obra do Senhor, dispostos a lutar para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus chegue o mais longe possível. Nós falamos em encher igrejas, mas não é simplesmente por isso. É porque quanto mais pessoas estiverem aqui, é mais pessoas caminhando para o céu, para a salvação. E é esse o nosso trabalho aqui. Amém? Eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor nosso Deus e Pai amado, eu te agradeço pela Tua palavra. Ela é o ensinamento que nós precisamos. Ela é o alimento. Ela é aquilo que supre as nossas necessidades, transforma a nossa mente, quebranta o nosso coração, alivia as nossas dores, Pai. É pela Tua palavra que temos confiança, que temos esperança, Pai. É pela Tua palavra que aprendemos como devemos servi-lo. Pai, que nesta noite nós tenhamos aprendido, Pai, que nesta noite nós tenhamos despertado para servir a Deus da melhor maneira possível. Eu sei que todos os dias queremos servir o Senhor melhor, mas as nossas fraquezas e dificuldades nos impedem, Pai. Por isso nos fortalece, nos auxilia, Senhor,
todos os dias a sermos bons servos, servos fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, fiéis, meu Deus, ao Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe, abençoe a semana de todos esses irmãos e que essa igreja toda seja abençoada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai. É no santo e poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém.